visitantes missionários vão avante. Estou pregando para homens e mulheres que deixarão de ser vulcões adormecidos para se tornarem vulcões em erupção, preparado para cuspir fogo na terra e construir coisas grandiosas. Se você é um desses, joga a mão lá em cima e dá mais um glória. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13. Vamos ler. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Primeiramente eu quero declarar sobre a sua vida, proteção agora. Deus guarda teus filhos, tuas filhas. Protege a mente e o coração dos teus servos, Senhor. Acampa o teu anjo em volta de cada um deles. Iremos ouvir a tua palavra, Pai amado, que possamos entender, compreender, guardar e praticar. Assim te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu queria pedir a sua atenção agora, que vocês permanecessem até o final, para a gente poder aprender, né, da palavra de Deus acerca deste assunto, tá bom? Vão dando like, por favor, mais pessoas vêm, ok? Nós lemos aqui esse texto sagrado, nós começamos a partir do versículo 13. Se nós lêssemos o versículo 12, lê para nós só o 12 agora. Se lesse um pouquinho antes, versículo 12, começaria assim. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha aqui, levanta uma lamentação sobre o rei... sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro, ok. Aqui, irmãos, essa passagem bíblica, ela se aplica a Lúcifer. E a gente observa que ele está sendo colocado de forma figurada, né? Usando aqui uma linguagem figurada como rei de Tiro. Por que rei de Tiro? Não é o rei terreno, o rei que governava Tiro, né, o país ali de Tiro, aqui nessa terra, mas é um rei espiritual. Nós vamos observar na Bíblia, ontem acho que a gente falou sobre isso, que cada país ele tem um príncipe, tem um rei na área espiritual, né? Esse é na verdade um demônio muito terrível, muito de uma classe muito elevada, e aqui fala sobre o rei de Tiro, não é apenas um príncipe, é o rei de Tiro. Quem é esse? Esse aqui seria Lúcifer, né? Ele é chamado aqui de rei de Tiro, usando a figura do rei para poder falar de Lúcifer. E aqui vai dizer
que Lúcifer, ele estava no Éden. Vamos ler aqui o versículo 13, vamos passar a comentar versículo por versículo, vai ser melhor para entender. Vamos ler agora o versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha aqui, irmãos, ó. Estavas no Éden. Aonde Lúcifer está? Primeiramente, vamos entender uma coisa. Quem é Lúcifer? Quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo de luz. A palavra Lúcifer significa aquele que é portador da luz. Resplandecente. Quem era Lúcifer? Um anjo de luz. Ele foi criado junto com os demais anjos. Não como um demônio, não como o diabo. Ele foi criado como um anjo de luz. E não era um anjo qualquer. Ele era um anjo que estava no mais alto grau da hierarquia angelical. Era Lúcifer. Deus cria os anjos mesmo ainda antes da criação da terra. Deus cria os anjos antes da criação da terra. Então os anjos existem antes da terra existir. Para entender isso aqui, vamos ler um versículo bíblico, uma referência bíblica, Jó, capítulo 38. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 7, para a gente entender que os anjos existem antes da criação da terra. Jó, capítulo 38, vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Olha aqui, irmãos. Deus falando para Jó: Jó, aonde estava tu quando eu fundava a terra? Aí ele vai dizer: quando eu fundava a terra, todas as estrelas, né, cantavam e os filhos de Deus, né, jubilavam. Quem são essas estrelas? Quem são esses filhos de Deus aí? Os anjos. Então, esses anjos, eles estavam já com Deus antes da criação da terra. Quando Deus vai criar a terra, né, quando Deus cria a terra, os anjos já estão ali, cantando e jubilando, comemorando, alegres pela criação da terra, né? Por que eles estavam alegres? Eu imagino que feliz porque a terra estava sendo criada com um propósito, com um objetivo. E o objetivo da criação da terra, a princípio ali, foi para esses anjos, né? Incluindo Lúcifer. Lúcifer, como já disse então, ele é era um anjo de luz, foi criado junto com os demais anjos antes da criação da terra. Deus cria anjos, não sabemos o número exato de anjos, né? Eu imagino, isso aqui é uma crença minha, eu imagino que existe tantos anjos quanto o número de estrelas existente no universo, né? Penso eu que cada anjo representa uma dessas estrelas que há no universo. Porque sempre a Bíblia está fazendo menção de anjo e relacionando, fazendo uma ligação entre anjo e estrelas, chamando anjo de estrelas, né? Vamos ver, por exemplo, em Apocalipse, quando o dragão lançou sua cauda, trouxe consigo a terça parte das estrelas, que são anjos. Vamos ver na Apocalipse, a Bíblia falando assim, e vi na mão dele 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. Então, sempre a Bíblia faz relação entre anjos e estrelas. Então, eu imagino que existe tanto anjos quanto estrelas no universo. Então, Deus criou os anjos. Não sei quantas estrelas que existem, também não sei quantos anjos que existem, mas sei que é um número
quase que infinito, né? Trilhões, quintilhões de anjos. E Deus vai separar esses anjos em grupos. E nós falamos dos grupos. Então, se você não acompanhou, depois daqui você vai lá no canal do YouTube, TV Militante, e procure. Lá nós falamos sobre as classes angelicais. Deus, só dando aqui uma recapitulada, Deus cria servidores, que são anjos para servir, né? Deus cria, Deus forma um grupo de anjos e chama-os de serafins, né? Que são aqueles anjos que Isaías viu, capítulo 6, versículo de 1 a 3 de Isaías. Deus vai formar, vai criar um outro anjo e vai chamar de arcanjo, que nós vamos conhecê-lo depois com o nome de Miguel. Deus vai criar um grupo de anjos, ou vai formar um grupo de anjos, né? Dos anjos que ele cria, ele forma um grupo agora. E chama esse grupo de querubins, que a palavra querubim tem raiz na palavra hebraica querube, que é protetor. E esses querubins é um grupo de anjos da mais elevada classe angelical. São anjos que estão na alta hierarquia, né? Ali na primeira linha da hierarquia. São os querubins. E Lúcifer era um querubim. Lúcifer era um desses querubins. Tá bom? Então Lúcifer era querubim. Não sei se vocês observaram, talvez não lembra mais, mas acabamos de ler agora, Ezequiel 28, lemos do versículo 13 em diante, né? E aí tem a expressão, vê se Nara consegue achar qual é o versículo que fala, tu era querubim, né? Vê qual é o versículo que fala aí. Lúcifer. 28:14. 28:14, lê aí para nós, 28:14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Olha aqui, querubim. Então Lúcifer era querubim. Tu eras querubim ungido para proteger. Querubim ungido. Lúcifer era um querubim. Só o fato dele ser um querubim já mostra que ele é de uma alta patente, né? Fazia parte de um grupo elevado. Os querubins, eles estão diante do trono de Deus. Nós vimos ontem, né? Ezequiel vai mostrar os querubins, e eles estão ali diante do trono, eles carregam o trono, né? Estão sempre ali perante o trono, são os querubins. Então Lúcifer, ele fazia parte desta classe, desse grupo de querubins, que já é um privilégio, já são seres de um alto nível, querubim. Só que, além dele ser querubim, ele é um querubim ungido. Sabe o que é isso? Só o fato de ser querubim já é um privilégio. Aí Deus foi lá, olhou para os querubins e disse assim: ei, você aí, ó, qual é o seu nome aí? Eu me chamo Lúcifer. Pois é, vem cá. Eu agora vou ungir você. E Deus ungiu Lúcifer, ungiu esse querubim. Então, além dele ser querubim, ele é querubim ungido. Ou seja, um pouco maior do que os demais querubins. Está acima dos demais querubins. Ele foi ungido, separado. Ele não era mais um querubim, ele era um querubim diferente, né? Um querubim ungido, um querubim consagrado, ok? A unção, irmãos, nós conhecemos pela Bíblia que a unção ela vem com um propósito. O que é a unção? Uma sagração específica que vem por meio de uma consagração especial. Isto é unção. Para que serve a unção? Separar pessoas, né? Levantar pessoas, capacitar pessoas para determinadas funções. Isso é unção. Nós vamos encontrar na Bíblia 3 tipos de unção: a unção profética, a unção real e a unção sacerdotal. E isso está se aplicando aos homens da terra. Mas quando falamos dos homens da terra, nós temos que nos lembrar de uma coisa: a Bíblia diz que as coisas da terra são figuras das coisas do céu, cópia das coisas do céu. Então tudo que existe aqui primeiro existiu no céu. Aqui na terra é apenas uma inspiração do céu. Tudo que existe aqui veio por inspiração daquilo que já existe lá em cima. Então, a unção que tem aqui embaixo, unção de reis, sacerdote e profeta, tem também lá em cima. Tá bom? Então, Lúcifer foi ungido. Mas ungido para quê? Com qual tipo de unção?
né? Eu percebo aqui que ele é ungido com dois tipos de unção. Ele recebe a unção de rei e recebe a unção de sacerdote. Lúcifer recebe a unção de rei e a unção de sacerdote. Ele só não recebe a unção de profeta, né? Porque dificilmente você vai encontrar na história alguém com as três unção aí. Unção, né? Ou unções. Dificilmente você vai encontrar. Na Bíblia, por exemplo, vai encontrar duas pessoas apenas que tem as três. Foi Davi. Davi foi rei. Davi também foi sacerdote, porque ele sacrificou a Deus vestido no éfode. E Davi também foi profeta, e um dos maiores profetas, né? Foi Davi. O outro, Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando nasce, trouxeram para ele ouro, incenso e mirra. Ouro é presente dado para rei. Incenso é presente dado a sacerdote. E mirra é presente que você dá a profeta. Ou é usado pelo profeta. Então ali mostra que ele é rei, sacerdote e profeta. Como profeta, ele profetizou. E as pessoas dizem assim, ó, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então mostra que Jesus é profeta. Quando Jesus, os irmãos iam no caminho de Emaús e não sabia que aquele viajante era o próprio Jesus, eles falavam, Jesus perguntou, estão falando a respeito de quem? E eles disseram, a respeito de Jesus, varão profeta. Então Jesus foi profeta. Jesus foi rei, porque entrou em Jerusalém e o povo dizia, Hosana ao rei, né? Enfim, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E também foi sacerdote. Por que sacerdote? Porque está escrito em Hebreus, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Pronto. Mas além desses dois, você não vai encontrar outras pessoas ou outros seres exercendo esta função tríplice, né? Ou triplo, essa tríplice função, que é ser rei, sacerdote e profeta. Então Lúcifer, ele não tinha unção de profeta, mas ele foi ungido para ser rei e sacerdote. Lúcifer foi. E eu quero aproveitar e dizer uma coisa, observe bem, irmãos, nesse estudo, preste bem atenção, que tudo aquilo que Lúcifer era, que Lúcifer tinha, e que Lúcifer queria possuir, Deus, quando ele cai, Deus toma dele o que ele já tinha, e aquilo que ele queria possuir, Deus pega tudo isso, o que ele tinha, e aquilo que ele queria possuir, e Deus vai dar exatamente para a igreja, exatamente para mim e para você. Como é que nós vamos provar que Lúcifer era rei e também sacerdote? Olha só, rei, porque está escrito a respeito dele aí, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Então está mostrando que ele é rei, ok? Por isso ele diz, tu era querubim ungido. Ungido como? Como rei. E como eu provo que ele era sacerdote? Olha só, no capítulo 28 de Ezequiel, no versículo 13, lá está escrito assim, vamos ler de novo o versículo 13? Eu gosto de ler para você entender que eu não estou falando de mim mesmo, tá bom? Versículo 13. Versículo 13, Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Olha aqui, irmãos, olha aqui. Atente-se para essa expressão aqui das pedras. Olha só. Estava sobre ti toda a cobertura, vamos lá, as pedras. A sardônia. Sardônia, 1. Topázio, 2, diamante, 3, turquesa, 4, ônix, 5, jaspe, 6, safira, 7, carbúnculo, 8, esmeralda e ouro. 9. O ouro não é pedra, o ouro é metal. Nós sabemos que ouro é metal. Quando nós olhamos para as pedras, são 9 pedras, e aí vem o ouro que é metal. Mas pedras preciosas são 9. Grave bem isso. 9 pedras preciosas. Essas pedras estavam nele, apregada nele, tá? Essas pedras, só usam essas pedras quem é sacerdote. Só pode usar essas pedras no seu corpo quem é sacerdote. Por isso eu disse que ele é sacerdote. Aonde que eu provo isso? Vamos ler Êxodo. Êxodo capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 20. Êxodo capítulo 28, versículo 17 até o versículo 20, nós vamos ver aqui o sacerdote da terra. E lembre-se
que as coisas da terra são figuras das coisas que estão no céu. Então, se aqui na terra tem sacerdote, no céu também tem. Do jeito que o sacerdote da terra usa, o do céu também usa. Então, vamos perceber aqui como era o sacerdote da terra, para a gente entender também como é o sacerdote do céu. Vamos lá? E o encherás de pedras de engaste com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio. Vamos contar. A ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. De um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. 3, ok. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. Diamante, mais 3, já temos 6. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. Ametista, mais 3, já temos 9. Continua. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica, de um jaspe, mais 3, 12. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. Ou seja, o ouro aí são engastes, é a base onde ela fica pregada, okay? Que é o metal. Então nós temos aqui 12 pedras preciosas que estão na roupa do sacerdote na terra. Na terra. Ok? Tá. O sacerdote da terra tem 12 pedras. Porque quem usa as pedras são os sacerdotes. Se eles têm 12 pedras, isso quer dizer que o nosso sacerdote do céu, e quem é ele? Aqui nós estamos falando de Arão. Sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote do céu? Jesus. Hebreus vai dizer, tu és sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é o sacerdote do céu. Se aqui na terra o sacerdote tem 12 pedras, isso quer dizer que o sacerdote do céu também tem 12. Jesus também tem 12 pedras. Grave bem isso. Jesus tem 12 pedras preciosas pregadas no seu corpo, nas suas vestes sacerdotal. Tá? Quem usa pedras são sacerdotes. Aí você vai dizer, reverendo, mas o Lúcifer tinha só 9. Tinha pedras, as mesmas pedras, mas porém só 9. Faltava 3. Que tipo de sacerdote era Lúcifer? Que só tinha 9 pedras. Olha só. Lúcifer era um anjo, anjo de luz. Essas 9 pedras fala de hierarquia. E mostra que Lúcifer estava no mais alto grau da hierarquia angelical. Vai ter anjos que vai ter uma pedra, tem anjos que tem 2, tem anjos que tem 3, tem anjos que tem 5. Mas 9 pedras é o mais alto grau, é o mais alto nível que um anjo pode chegar, que um anjo pode alcançar. Lúcifer tinha 9 pedras preciosas, pedras usadas por sacerdote. Só que de repente, Lúcifer, ele vai olhar e ele vai ver Jesus, né? Vai ver alguém que ele não sabia quem era ainda, mas ele vai ver aquele ser, né? Que era o verbo que estava com Deus, usando 12 pedras. Ele olha para ele e só vê 9. Olha para Jesus, o Cristo, lá no céu, e ele vê que Jesus tinha 12. Então Jesus tem 3 pedras a mais do que a que Lúcifer tinha, aliás. Jesus tem 3 pedras a mais do que as que Lúcifer possuía. Que 3 pedras a mais são essas que Lúcifer não tinha? Primeira pedra eu chamo de onisciência. Segunda pedra eu chamo de onipotência. Terceira pedra eu chamo de onipresença. São 3 atributos de Deus. Somente um ser divino possui esses 3 atributos. Onisciência, conhece todas as coisas. Onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotência, tem todo o poder. Somente um ser divino possui esses 3 atributos. E isso faz de Jesus um ser divino. Tá bom? Fazendo parte da Trindade. Lúcifer é um ser criado, enquanto Jesus é criador. A Bíblia diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, das que estão no céu, na terra, visíveis e invisíveis, ou seja, homens e anjos. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Jesus é o criador, mas Lúcifer é um ser criado, é criatura. Só que Lúcifer, quando olha e vê Jesus com 3 pedras a mais, ele cobiçou as 3 pedras que Cristo tinha e que ele não tem. Ele quer para si essas 3 pedras a mais. Então Lúcifer, ele está agora querendo conquistar essas pedras. O que Lúcifer quer é a posição que é de Cristo. Só que, além dele não
possuir, ele não pôde ter essa posição, né, essas pedras a mais, essas 3 a mais. Ele ainda perdeu as 9 que ele possuía. Ele perdeu, ele não tem mais as 9 pedras. Tá? Ele brilhava, as pedras brilhavam, né? Resplandecia, fulgurava, ele era um ser resplandecente, reluzente, portador da luz, Lúcifer. Quando ele peca, quando ele cai, ele perde essa luz, ele perde esse brilho, se torna um ser de trevas. E essas pedras preciosas foram arrancadas do corpo dele, essas 9 pedras. E essas pedras foram dadas a quem? A nós. Quando Jesus sobe aos céus, depois da cruz e ressurreição, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Falando do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem para a terra, ele vem trazendo esses presentes, essas pedras, essas 9 pedras. Só que agora elas vêm com outros nomes. Não é mais esmeralda, carbúnculo, ônix, jaspe, safira, diamante, turquesa. Não. Essas 9 pedras vêm com outros nomes. Elas vêm agora com o nome de palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, dom de milagres, dom de curar, dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. 9 dons espirituais. As 9 pedras agora são 9 dons espirituais. Esses 9 dons, essas 9 pedras, são tesouros que o Pai nos deu através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus coloca os seus tesouros em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ok? Então eu estou dizendo que Lúcifer, tudo que ele tinha e o que ele queria possuir, ele perdeu o que ele tinha, e o que ele queria possuir, Deus pegou tudo e está dando para a igreja, para mim e para você. O versículo 13, tá, eu estou falando de Lúcifer, que Lúcifer era anjo, ok? Anjo de luz. Ele era um querubim ungido. Querubim ungido. No versículo 13 vai dizer assim, ó, estava no Éden, né? Estava no Éden, jardim de Deus. Aonde ele estava? No Éden, jardim de Deus. Irmãos, que Éden é esse? Que Éden é esse? Eu vou dizer uma coisa. Esse Éden é o mesmo Éden onde tudo começou. Onde Deus depois vai criar o homem e a mulher, plantar o jardim. É o mesmo Éden. Ele estava na terra. Quando Deus cria a terra e dá ela para Lúcifer morar. Lúcifer e os seus anjos. Lúcifer vai morar na terra, aqui nessa terra. Porque quando Deus fez a terra, ele fez a terra perfeita. Tá? Fez a terra perfeita. A terra, ela foi feita para ser habitada. Já foi criada e foi colocado dentro dela seres para habitá-la. Esses seres são esses anjos. Lúcifer, os anjos, para morar nessa terra. E a região onde eles estão morando seria a região que estavam morando, a região do Éden. Do Éden. Tá? Pastor, mas a terra era sem forma e vazia. Vamos ler aqui uma coisa? Vamos ler aqui Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 1 e depois vamos ler o versículo 2. Gênesis capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e o 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aqui, irmãos, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Tem um ponto aí, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. No hebraico aí é um pasuk, que é a divisão entre duas fases da mesma coisa. Aí o versículo 2. E a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Esse ponto no princípio criou Deus os céus e a terra, entre o versículo 1 e o versículo 2, nós não sabemos quanto tempo passa de um para o outro. Porque olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia.
Veja só, a terra está vazia. A terra está vazia. E ela está mergulhada em águas. E sobre ela está o abismo, né? O abismo e escuridão. Ok. Mas Deus criou essa terra vazia? Deus criou essa terra sem ninguém habitando nela? No escuro? No abismo? Ou ela veio ficar vazia depois, por alguma coisa que aconteceu? Vamos ver como que era a terra? Isaías capítulo 45. Vamos ler? Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Olha aqui, irmãos. O Senhor Deus que fez a terra, e Ele a fez e não a criou vazia. Deus não criou a terra vazia. Está aqui em Isaías. E não a criou vazia. Tá? Tá, se Ele não criou a terra vazia, como é que o versículo 2 de Gênesis capítulo 1 está dizendo? E a terra era sem forma e vazia. Se Deus não a criou vazia, como é que ela está vazia agora? Alguma coisa aconteceu para essa terra ficar vazia. A palavra vazia, sem forma e vazia, no original está caos, um caos. Deus não criou o caos. Caos é destruição. Deus não criou nada destruído, deformado, vazio. Está em Isaías. E Deus não fez a terra vazia. Mas agora em Gênesis 1 e 2 ela está vazia. Por que ela está vazia? Alguma coisa aconteceu. Tá? Então, a terra de Gênesis 1 e 2, apesar de ser a mesma terra de Gênesis 1 e 1, é a mesma terra, mas está em estado diferente. Alguma coisa aconteceu para ela estar diferente. O Gênesis 1 e 1 é a mesma terra de Isaías 45, 18. Ele não a criou vazia. Agora, já o Gênesis 1 e 2, a terra está vazia, porque algo aconteceu. Então, há uma diferença. Há um espaço de tempo muito grande, do versículo 1 para o versículo 2. Tá? Quando Deus cria a terra, agora eu vou explicar, Ele cria essa terra para ser habitada. E Ele já cria, os anjos cantam e jubilam, se alegram, porque a terra está sendo criada, um lugar para eles habitarem. Então esses anjos, incluindo Lúcifer, com seus anjos, eles vêm habitar essa terra. E aonde eles vão morar? No Éden. Aí o versículo 13 de Ezequiel 28 vai dizer: estavas no Éden, jardim de Deus. Que jardim era esse? Não era jardim de flores, de árvores, fruteiras, não. Por quê? Porque ali estavam espíritos. E os espíritos não necessitam desse tipo de coisa, né? Ali é um jardim mineral de pedras preciosas. Essas pedras brilhavam. Essas pedras brilhavam tanto que chegavam a fulgurar, a encandecer. E aí o escritor vai dizer: pedras afogueadas, pedra de fogo. Então Lúcifer, ele andava entre essas pedras. Aonde era isso? No Éden, tá? Éden, jardim de Deus. Era ali que Lúcifer habitava, tá? Mas por quê? Que agora essa terra fica sem forma e vazia. Olha só. Lúcifer, como eu já disse, ele era o querubim ungido, né? E era um ser resplandecente, brilhava. Então ele era um ser bonito, era um ser muito belo. E quando ele se dá conta da sua beleza, quando ele se dá conta da sua formosura, aí ele começa a imaginar que ele não precisava mais ser apenas uma criatura, apenas um adorador. Ele agora merecia ser adorado como se fosse o próprio Criador. Tá? Aí começa o pecado de Lúcifer. Vamos começar a ler agora Isaías. Vamos ler Isaías 14. Vamos ler o versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E como caíste do céu,
Ele caiu da onde? Do céu. Tá? Como caíste no céu, ó estrela da manhã? Alguém vai falar assim, pastor, mas o Lúcio não podia estar na terra, porque ele está caindo do céu. Ou seja, mas ele cai do céu não porque ele está morando lá, mas porque ele subiu até lá e caiu. Como cai do céu? Ó estrela da manhã, que é Lúcifer, tá? Estrela da alva. Tu que deveria estar nas nações, né? Vamos continuar aí. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha aqui, vamos botar ponto por ponto. É. Dizendo no teu coração, eu subirei ao céu. Irmão, só pode subir quem está embaixo. Se Lúcifer já está morando no céu, se ele mora no céu, como é que ele diz, subirei ao céu? Só pode subir quem está embaixo, né? Então não tem como eu subir para cima. Aliás, subirei se eu já estou em cima, né? Então se eu vou subir, porque você está embaixo, tá bom? Então, Lúcifer estava embaixo. Por isso ele diz, subirei ao céu. E esse embaixo onde é? Na terra. Continua lendo. E acima das estrelas de Deus. Subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Anjos. Anjos. Olha só. Ele está na terra. Anjos que estão ao seu comando estão com ele. Mas tem anjos que estão no comando de outros seres. Por exemplo, Miguel controla um grupo enorme de anjos que estão em outra esfera. Então ele quer também agora dominar esses outros anjos. Além dele já ter um grupo com ele, ele quer dominar mais anjos, quer estar acima de outros anjos. Subirei ao céu acima das estrelas de Deus, acima dos demais anjos. Então olha só, o que ele está querendo é dominar os outros anjos, tornar os anjos seus servos, tornar os anjos seus servidores, para que os anjos viessem servir a ele, todos os anjos servir a ele. E curioso que esse privilégio que ele queria, Deus já vai começar a dar para a gente. Lembra que ontem nós lemos em Hebreus capítulo 1 e versículo 14, e lá dizia assim, ó, falando sobre os anjos, assim, são todos eles espíritos ministradores que hão de servir em prol daqueles que haverão de herdar a salvação, que somos nós. Então os anjos são servidores em favor dos crentes. Hoje os anjos nos servem por ordem de Deus. Então nós estamos sendo servidos pelos anjos. Mas Lúcifer queria essa posição. Lúcifer queria estar acima dos anjos para ser servido por eles. Lúcifer não conseguiu. E Deus deu esse privilégio para mim e para você. Isso é motivo de nós nos alegrarmos, tá bom? Então ele quer subir acima dos anjos. Vamos continuar lendo. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Olha o que ele diz, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Que monte é esse? É onde está Deus o Todo-Poderoso. E vou dizer mais uma, esse monte é onde está Cristo. É o monte onde Cristo se assenta. E que trono é esse que ele quer exaltar? É o trono, ele disse, meu trono. Esse trono é um trono que ele encontrou vazio. Ele olhou, viu um trono vazio, né? Viu Yahvé, o Pai, sentado no trono, mas olhou e viu um outro trono vazio. Ele pensou, tem um trono vazio, né? Vou sentar nesse trono que está no monte da congregação. Esse trono vazio pertence a alguém, só que ele não sabia. De quem é esse trono vazio? De Jesus. Era o trono que estava vazio até então, porque Cristo estava escondido em Deus. O trono estava vazio. Ele vê um trono vazio, mas um trono divino, um trono laureado de poder e de glória, esplendoroso. Ele diz, eu quero esse trono para mim. Então ele quer o trono de Jesus. Agora, interessante é que aquilo que ele queria, que é o trono de Jesus, ele não conseguiu. Só que para mim e para você foi dado. Ou seja, aquilo que ele quer que não consegue, Deus dá a mim e dá a você. Deixa a Bíblia aberta aí em Isaías, por enquanto. Vamos ler bem aqui em Apocalipse, só para você ver uma coisa sobre o trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha aqui, Jesus falando. Ao que vencer, sou eu e você, viu, irmãos? Nós, os cristãos, os crentes. Ele diz assim, ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Que trono é esse, Jesus? É o trono que Lúcifer queria. Ele diz, ao que vencer, darei que assente comigo no meu trono, porque eu venci, e me assentarei no trono do meu Pai. Ou seja, Jesus agora vai sentar no trono do Pai,
E o trono vazio, que é de Jesus, vai ser nosso. Aquilo que Lúcifer queria, o trono, vai ser dado para mim e para você. Vamos continuar lendo Isaías. Estamos em Isaías capítulo 14. Vamos analisar ponto a ponto aqui. Capítulo 14, agora... Continuando? Isso, continuando. No monte da congregação... A congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Olha assim, olha aqui. Ele disse, no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Ou seja, o trono que ele quer sentar, o local, ele indica a posição geográfica, aonde fica esse local. Aonde estava esse trono? Ele disse, da banda do norte. Irmãos, como é que eu sei onde é o norte e onde é o sul? Como é que a gente sabe? Olha, o que divide o norte do sul é a linha imaginária do Equador, né? Divide o polo norte e o polo sul. Como é que eu vou saber onde é o polo norte e o polo sul? É só você ficar em pé, estender sua mão direita, seu braço direito em direção aonde o sol nasce, que é o leste, né? Ele nasce no leste e depois no oeste. Digamos que o sol nasce para cá. Então eu estendo a mão para cá, para a minha direita, leste. Para a minha esquerda, oeste. Estender os braços, né? Isso aí a linha que isso aí tá chamado meridiano, né? Tá. A minha frente, quando eu estendo a mão para cá, então a minha frente para cá é o norte. As minhas costas é o sul. É assim que a gente sabe. Mas você baseia isso a partir de qual referência? Do sol. É a partir do sol. Você olha para o sol, aqui na Terra, e a partir do sol você tem essa noção geográfica do norte, do sul, do leste, do oeste. Se Lúcifer estivesse no céu, como é que ele tem essa noção? Porque lá não tem esse sol. Isso aqui é o nosso sol, é a Terra. Se ele está no céu, como é que ele vai ter essa noção? Então dá a entender que ele está na Terra, tá bom? Na Terra, e ele sabe para que direção está o trono do céu, baseado aqui da Terra, tomando como base aqui a Terra. Então ele sabe que o trono está na região do norte, chamada região setentrional. Então isso mostra que Lúcifer estava na Terra. Continua lendo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aqui, olha o que ele disse. Duas coisas. Subirei acima das mais altas nuvens. Ele queria subir na nuvem. Outra coisa que ele cobiça, que ele quer, é subir na nuvem, sentar na nuvem. Isso aqui deixa bem claro que o que ele quer é a posição de Jesus. O que ele quer é a posição de Cristo. Ele quer o trono, ele quer sentar na nuvem. Vamos ver de quem é a nuvem? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram. Olha aqui, já segura bem no capítulo 1, Apocalipse. Olha aqui. Eis que ele vem com a nuvem. Quem é esse que vem? Jesus. Jesus vem com a nuvem. Então, Jesus é que se assenta na nuvem. Lúcifer queria exatamente essa nuvem. Subirei acima das nuvens. Ele queria sentar nessa nuvem. Porque ele viu alguém sentado nela, que é Cristo. Então ele queria a posição que é de Jesus. Né? Outra coisa, como eu disse, Lúcifer foi ungido rei e sacerdote, certo? Rei e sacerdote. Só que quando ele peca, quando ele cai, ele perde esta unção, esta posição. Hoje ele não é mais rei no céu, né? Hoje ele estabeleceu o reino dele nas trevas, mas do céu não tem mais esse reinado no céu e nem era sacerdote. E sabe para quem que Deus deu essa posição agora? Para mim e para você. Vamos ler o versículo 6 de Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, versículo 6. E vamos ver para quem, de quem é essa posição hoje. Nos fez reis e sacerdotes. Quem que nos fez? Vamos lá. Vê o versículo 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Olha aqui. Jesus nos fez reis e sacerdotes. Exatamente o que Lúcifer tinha. Hoje não tem mais.
e foi dado a mim e a você. Nós somos reis e nós somos sacerdotes. Ok? Vamos agora voltar para Isaías capítulo 14. Vamos analisar mais um ponto aqui. O outro ponto. Assentarei nas nuvens, que ele disse, e serei o quê? Vamos lá? Subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha outro que ele quer. Além de sentar na nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, quem é semelhante ao Altíssimo? Jesus, um dia, o Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Ele disse, tu está há tanto tempo comigo, Filipe, ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus é semelhante ao Pai. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo falou assim, ele mesmo, Jesus, achando-se na forma e semelhança de Deus. Então Jesus é semelhante ao Pai. Lúcifer queria exatamente essa posição, a semelhança. Ele viu alguém semelhante ao Pai, que era Jesus. Ele disse, eu quero também. Ele queria a semelhança. Só que Deus não deu a ele essa semelhança, esse direito, esse privilégio. Deus não deu, né? E sabe para quem que Deus deu a semelhança? O filho já tinha, claro. Sabe para quem Deus foi dar a semelhança? Gênesis capítulo 1, vamos ler o versículo de número 26 e vamos ver para quem que Deus deu essa semelhança. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha aqui. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe o que é isso? Lúcifer queria exatamente isso, a semelhança. Deus não deu. Aí Deus vai dar para mim e para você. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos a semelhança de Deus. Aquilo que Lúcifer queria e não pôde, Deus deu para mim e para você. Agora você começou a entender o porquê da raiva do diabo contra você? Por que que o Satanás tem tanta raiva de você? Olha só. Você não é tão rico assim, talvez, né? Talvez não tenha muitos bens financeiros, né? Você não tem, talvez, muito estudo secular, não é formado. Às vezes se sente lá embaixo. Mas tu já parou para pensar por que dessa perseguição tão grande? Por que que você é tão perseguido, tão perseguida? Passa por tantas lutas, tantas coisas, por quê? Já parou para pensar nisso? Por que que o diabo tem tanta raiva de você? Se você não tem muito dinheiro, você não tem muito estudo secular, você não é formado nisso, naquilo, não tem uma boa profissão. E por que que o diabo tem tanta raiva de você? É exatamente por isso. Porque você tem a semelhança de Deus e ele não. Ele queria, mas não tem. E Deus deu para mim e para você. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Ok? Vamos continuar lendo o Isaías, da onde paramos, né? Sereis semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha só, ele queria ser semelhante. Aí Deus falou assim, ó, contudo serás levado ao inferno. Aonde está esse inferno? Ao mais o quê? Profundo do abismo. Ao mais profundo do abismo. Ele tentou subir, né? Mas ele caiu. E como caíste do céu? Tentou subir, quando chegar no céu, na porta do céu ele cai. Houve a batalha e tudo mais, né? E ele perdeu a batalha e caiu do céu. Caiu. Jesus falou assim, lá em Lucas capítulo 10, Jesus falou assim, ó, eu vi Satanás cair do céu como raio. Caiu do céu como uma bola de fogo. Vá, caiu. Tentou subir, mas caiu. Ele cai aonde? Exatamente na terra, onde ele morava. Quando ele cai na terra, imagine, irmãos, um ser de um poder tão extraordinário, tão grande que era Lúcifer, né? Nós estamos falando do anjo da mais alta hierarquia. Um ser com um poder tão grande como que ele tinha, chocando contra a terra. Irmãos, o poder dele é bem maior do que o poder de cometa, de asteroides. Chocando contra a terra. Cai na terra, né? Quando ele cai, essa terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, essa terra perfeita, essa terra boa, aonde ele morava, no Éden, quando ele cai e agora choca contra ela, essa terra, ela
sai da sua órbita, ela treme. Há um grande terremoto, né? Um grande terremoto nessa terra. E quando acontece esse terremoto, nós sabemos que terremoto, ele provoca uma coisa que vem depois dele. O que é? Tsunami. Depois do terremoto, sempre vem um tsunami. Sabe o que vai acontecer agora? Vai vir um grande tsunami, mas um gigantesco tsunami, maior do que o da Indonésia, maior do que o do Japão. Um grande, imagina aí. E essas águas agora vão cobrir a terra. Então, disse aí o versículo, portanto será lançado no inferno, no mais profundo do abismo. Ele cai na terra, e junto com a terra ele desce ao mais profundo do abismo. A terra é coberta por águas. Por isso agora que essa terra está deformada, né? Agora, e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1 vai dizer assim, ó, e a terra era sem forma e vazia. Agora está deformada. E havia trevas, escuridão. Quer dizer, agora a terra está escura, está mergulhada em escuridão. E havia trevas sobre... Aonde? E havia trevas sobre a face do abismo. Versículo 2 de Gênesis capítulo 1. E havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? É o abismo aonde está a terra e aonde está agora Lúcifer. Lúcifer e os seus anjos, a terça parte dos anjos, caíram no mesmo lugar, região do Éden na terra, mas a terra agora é mergulhada nesse mar, né, gigantesco, e que é chamado de abismo, e havia trevas sobre a face do abismo. Esse abismo, nessas águas, nessa terra mergulhada em água, é onde está Lúcifer, nesse abismo. Lúcifer e os seus anjos, anjos caídos. Vamos ler 2 Pedro, vamos ler segunda carta de Pedro, o capítulo 2, vamos ler, segunda carta de Pedro, capítulo 2, vamos ler o versículo, a partir do versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai falar dos anjos que pecaram, os anjos caídos, os demônios. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. Agora sim. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram... Os anjos que pecaram, são os demônios. Continua. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha só, as cadeias da escuridão, né? Tem outra passagem que vai falar sobre o abismo. Vamos ver Judas agora. Judas. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ok. Então, numa tradução vai falar assim, em outras traduções lá de Pedro, tem tradução que vai falar sobre o abismo, né? Que eles estão presos no abismo. Vamos para Apocalipse, procura para mim na Apocalipse 9, quando fala sobre a quinta trombeta. Apocalipse capítulo 9 fala sobre a quinta trombeta. Vamos lá. No céu. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Poço do abismo. Que versículo é esse aí? É o 9:1. 9 primeiro. Essa estrela, né, vai ser lá no final, claro, lá no final dos tempos, e foi dada a chave do poço do abismo. Então nós vamos ver sempre os demônios, né, que estão sendo presos nesse abismo. E que abismo é esse? Que diz também lá em Isaías, falando do abismo. Seria esse abismo de Gênesis capítulo 1, versículo 2. E havia trevas sobre a face do abismo, né? Então, a terra está mergulhada em águas. Essa profundeza onde está a terra é chamado de abismo, mergulhada ao mais profundo das águas, abismo. E lá, nesse abismo, está Lúcifer, que agora é Satanás, e os seus anjos, que agora são demônios. Aonde eles estão? Presos no mesmo lugar onde moravam, no Éden, tá? No Éden. Quando Deus agora vai restaurar essa terra, dizendo, ajunte as águas em um só lugar e apareça a porção seca, ele está restaurando. Está restaurando. E agora a Bíblia vai dizer que Deus
Depois que ele cria o homem, né, façamos o homem na sua semelhança. Agora vamos ler Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, vamos ler o versículo, acho que o versículo 8 por ali, ou 9. Vamos ler. E plantou o Senhor Deus no jardim. Que versículo é esse aí? É o 8. O 8, versículo 8, vamos lá. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha só, isso aí Deus já agora formou o homem do pó da terra, a sua imagem e semelhança. Aí vai dizer, e plantou o Senhor Deus um jardim na banda do Oriente do Éden. Esse lugar, Oriente do Éden, é exatamente aonde Lúcifer morava, é onde Lúcifer habitava, e quando ele cai, ele fica preso ali. Ele está ali dentro de uma jaula, vamos dizer assim, de uma gaiola, né? Está ali em prisão. Ele está preso naquela região geográfica, Oriente do Éden. Éden não é jardim, irmãos, tá? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no Oriente do Éden. Éden é uma região. Por exemplo, eu moro aqui no Ceará. Aqui no Ceará o estado é dividido por regiões. Tem a região do Cariri, tem a região dos Iamuns, tem a região do Vale do Jaguaribe, né? Tem a região do Vale do Curu. São regiões. O seu estado onde você mora também deve ter regiões. Região Norte, região Sul. Enfim, Éden era uma região muito grande. E plantou o Senhor Deus um jardim no Oriente do Éden. Em uma parte do Éden. E esse lugar onde Deus planta o jardim está próximo da onde os demônios estão presos. Aonde Lúcifer e os seus demônios estavam presos, enjaulados, engaiolados, em prisão. Está tudo ali perto. É por isso que quando a Eva peca, comendo o fruto proibido, a serpente ofereceu, né? Essa serpente, ela está influenciada pelo espírito de Lúcifer. Porque Lúcifer estava ali. Lúcifer estava ali, pertinho, entendeu? Colado no jardim. A gaiola, ó, a prisão está ali, grudado no jardim, que está no Éden. Então eles estão ali um perto do outro, tá? A única coisa que separava era esse jardim, que era uma espécie de lugar chamado Santo dos Santos, era um local sagrado onde o homem e a mulher habitava. Mas um pouquinho ali, pouquinho de distância do jardim, já está o diabo preso, Lúcifer preso. Ele não podia sair, porque está preso. Não podia sair. Só tem um que pode libertar ele dali. Quem? O homem. Porque a terra é do homem. E ele está preso nessa terra que pertence ao homem. Como é que nós provamos que a terra é do homem? O versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis vai dizer assim, ó: domina sobre a terra, sobre tudo que existe na terra. Então o homem recebeu agora a chave da terra. A terra que era de Lúcifer antes, agora é dada para o homem. Então o homem tem o poder sobre a terra, o domínio sobre a terra. Só ele pode dizer quem entra, quem pode ficar, quem não pode nessa terra, porque a terra é dele, a casa é dele. Na sua casa, né, só entra quem você quer. Você tem a chave, você tem o domínio. Então a terra é nossa. Deus deu para nós, para os seres humanos, para o homem. Só entra na terra quem eu quero. Até Deus só podia entrar nessa terra se nós permitíssemos. Lúcifer estava lá preso, mas ele não poderia transitar pela terra se eu e você não permitíssemos. Então Adão e a Eva vai permitir. Quando? Quando ele cede à tentação. Quando eles pecam, comendo do fruto que Deus proibiu, eles pecam. Se eles pecam, eles desobedecem a Deus. Deus proibiu. Quem mandou eles comer? A serpente. Se eles comem, então eles estão obedecendo a serpente. Se estão obedecendo a serpente, automaticamente estão colocando a serpente como senhor deles. Entenderam? Eu só obedeço, quando eu obedeço a alguém, automaticamente eu estou dizendo, você é maior do que eu. Eu não obedeço quem é menor, né? Eu só obedeço quem está acima de mim. Quando eles obedecem a serpente, eles estão dando legalidade para a serpente dominar sobre eles. Então, nesse momento, a serpente, ela começa esse pecado vai libertar esses demônios que estão encarcerados. Não todos. Vai sair um demônio, né? Lúcifer. Vai sair dali. Vai ter a autoridade para começar a transitar naquela região agora.
E posteriormente os outros demônios vão começar a sair dali também. Depois eu vou falar mais sobre isso aqui, né? No começo sai apenas um demônio, depois começa a sair mais e mais e mais. É por isso que hoje tem milhões e milhões espalhados na terra, nos ares, como eles estão hoje. Mas começa tudo por um. Depois eu falo com mais detalhe sobre isso aqui. Vamos voltar agora um pouquinho lá no Ezequiel, para a gente só fechar aqui essa parte. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Vamos aqui continuar lendo. Vamos ler o versículo 13 em diante. Aí você já vai entender melhor agora, a partir do que eu expliquei. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Olha só, até aqui nós já entendemos, né, irmãos? Então agora, ó, perfeito era nos teus caminhos. Ou seja, ele era perfeito. Hoje você não encontra ninguém perfeito, né? O mais bonito que existe na terra, estou a comparar aqui a simetria, né? Um lado do rosto tem diferente do outro, uma orelha um pouquinho mais embaixo, o olho... Não existe ninguém perfeito, mas esse aí era perfeito. Continua. A camisa, a ponta da camisa. Perfeito era nos teus caminhos. Aí, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. E pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim protetor. Olha aqui, ó. Na multiplicação do teu comércio. Que comércio é esse que é multiplicado? Na multiplicação do teu comércio. Ele vai começar a comercializar. O que é isso? Ele vai começar a negociar. Negociar. Né? Lembra que o trono que ele quer é o trono de Cristo? Porque ele vê um trono vazio, não tem ninguém nele. Cristo estava escondido em Deus, o trono está vazio. O que ele diz? Vou me sentar no trono. Quem era Lúcifer? Já falamos, que era o guia ungido. Tinha 9 pedras. Ele pensou, vou adquirir as 3 a mais, que me faltam. Vou me sentar no trono. Se Lúcifer vai para o trono, a posição agora de querubim ungido, a posição de um anjo, né, um anjo da alta hierarquia, vai ficar vazia. Porque ele vai sentar no trono, ele vai ser agora, ele diz, serei como Deus. Se ele vai ser um Deus como ele está querendo, a posição de anjo, de líder, vai ficar vazio. O que ele fala? Ele vai até um anjo, um dos demais anjos, e ei, rapaz, é o seguinte, venha comigo, se tu vier comigo, vier para o meu lado, eu vou se sentar naquele trono, a minha posição aqui, ó, vai ficar vazia, e tu vai ocupar a minha posição, tu vai ser o querubim ungido, tu vai ter as 9 pedras. Ou seja, todo mundo queria essa posição. Se o anjo vinha para a posição dele, a posição daquele anjo ia ficar vazia. Aí ele disse, agora tu vem para a posição desse anjo aqui. A posição do outro fica vazia também. Tu vem para a posição do outro, ficou vazia. Quer dizer, ele vai elevando cada anjo, né, um grau a mais. Então ele começou a comercializar posições, negociar posições. Então Lúcifer também fazia isso lá. Então quando você vê alguém aí no meio dos políticos, né, negociando posição, rapaz, tu me ajuda que eu te dou uma posição ali e traga para mim os eleitores que eu te coloco num cargo elevado do ministério, eu te coloco não sei aonde. Pois é, isso é o espírito de Lúcifer. Espírito de Lúcifer. Né? Lúcifer já estava comercializando. E esse comércio dele foi se multiplicando. E pela multiplicação do teu comércio. Então vamos continuar lendo? Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Ficou violento, irmão. Todo mundo que começa a agir dessa forma, né, fica violento. Vamos lá. E pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Ok. Então, isso aí trouxe o pecado. Pela multiplicação do teu comércio, né, encheu o teu interior de violência e pecaste. O pecado começou aí. A origem do pecado foi aí. Tá? O pecado de Lúcifer originou-se no orgulho.
Isaías 14 ele falou assim, ó, subirei, tudo no eu, subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei, tudo no eu, né? O meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, quer dizer, tudo no eu. E ele queria essa posição. Então, esse orgulho, essa vaidade, esse sentimento de grandeza, né? Essa soberba de Lúcifer em querer estar no lugar alto, foi o que ocasionou em pecado. Esse foi o pecado dele, o orgulho. Então, todos que a si mesmo se exaltam, diz a Bíblia que serão humilhados. Por isso ele foi abatido. Então, se você quiser ser grande, primeiro seja pequeno. Se você quiser estar numa posição de honra, primeiro humilha-se a si mesmo. Qual o segredo para a gente crescer, para ser grande? Se humilhar. Só que alguém às vezes prega isso aí até de uma forma errada. Ele fala assim, olha, fulano te humilhou, fique tranquilo, rapaz, os humilhados serão exaltados. Não, não é bem assim não. Não é bem assim. Não são os humilhados que serão exaltados. Não é porque alguém te humilhou que você será exaltado. Não é assim. É quando você humilha a você mesmo. Humilhai-vos. Ou seja, humilhai-vos. É eu humilhar a mim mesmo. Humilhai-vos perante o Senhor. E ao seu tempo ele exaltará. Quem a si mesmo se exalta, será humilhado. Ou seja, a si mesmo se exaltar. Não é alguém me exaltar. Alguém pode me exaltar? Pode. Não é errado. Alguém pode me honrar? Pode. Alguém pode me aplaudir? Me dar uma placa de honra ao mérito? Pode. É alguém que está fazendo comigo. É diferente. Agora, o que não pode é eu mesmo me exaltar. A Bíblia fala assim, ó, aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilha. Porque tem vezes que alguém me humilha, mas eu não me humilhei. Alguém chega para mim assim, me humilha, me dá um tapa no rosto, mas dentro de mim eu falo, se o dia que eu te pegar, eu vou me vingar. Um dia eu desconto. Né? Um dia eu cresço, ou seja, eu não estou humilhado. Apesar de que alguém me humilhou, mas eu não estou me sentindo humilhado. Então, o segredo não é alguém me humilhar. O segredo é eu humilhar a mim mesmo. Aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, vamos perceber aqui a diferença de Lúcifer para Cristo. Olha só a diferença. Lúcifer falou assim, ó, subirei, serei, exaltarei, serei como Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer quis se exaltar. Ele exaltou a si mesmo. Já com Jesus é diferente. A Bíblia diz, e ele, Jesus, achando-se, porque Lúcifer não era, mas Jesus era, achando-se na forma e semelhança de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo. Jesus humilhou-se a si mesmo. Olha o segredo. Humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz, por isso Deus o exaltou. Quem exaltou Jesus? Foi ele próprio que se exaltou? Não. Deus o exaltou. Eu não posso me exaltar, mas Deus pode me exaltar. Isso não é errado. O errado é eu mesmo me exaltar. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus foi exaltado. Quem exaltou Jesus? O Pai. Mas ele não. Jesus a si mesmo se humilhou. É diferente. Então eu tenho que humilhar a mim mesmo para ser exaltado. Se você quiser crescer, é só pegar o exemplo de Lúcifer e fazer o contrário. O contrário do que Lúcifer fez. Enquanto ele se exaltou, você se humilha. Entendeu? Aí é o segredo para crescer. Por isso que Jesus disse assim, ó, que nós temos que aprender dele. Ele falou assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Jesus. Aprendei de mim. Aprendei o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se eu quero chegar a uma posição elevada, aprender com Jesus. Ser manso e humilde. Humilhar-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. Esse é o segredo. Tá bom? Então, o motivo da queda de Lúcifer, o orgulho. Por isso ele caiu, foi lançado no abismo, né, na prisão, e depois conseguiu influenciar uma serpente para poder fazer Adão e Eva pecar. Daí a prisão foi aberta, foi liberada um demônio, que foi Lúcifer, e depois ele consegue fazer com que os homens pecam para que mais demônios sejam soltos. Militantes missionários vão avante.